Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Clube de Leitura Gabo. E aquela pontinha laranjinha ali no canto, nada mais é do que a minha gata laranjinha. Se vocês ouvirem miados, é da minha laranjinha ou da minha Mimi, que estão aqui comigo no quarto, gravando o vídeo. Principalmente a laranjinha, que gosta de ficar pulando de um lado pro outro. Então vamos começar o vídeo, né, falando de livros, né, já que a gente está aqui para falar de livros, não de gatinhos, mas gatinhos são muito fofos. Ali atrás vocês podem perceber que a minha foto minha e do Diego está um pouco torta e vai aparecer no vídeo porque eu não vou fazer outro vídeo e arrumar isso. Mas hoje eu vou falar sobre uma coisa bem bacana que pra mim foi a minha melhor leitura de 2024. Em 2024 foi um ano assim que grandes acontecimentos na minha vida, e daí eu parando pra pensar, eu tô aqui em 2025 gravando um vídeo de 2024, mas é porque esse livro é muito especial. Eu fiz um vídeo há um tempo dos melhores livros que eu li em 2024, na minha opinião, e o meu amigo Luiz falou que faltou mais detalhes, falar sobre o livro em si, o enredo. Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre um dos melhores livros que eu li em 2024, que inclusive eu falei no outro vídeo, mas hoje eu vou dar mais detalhes. E um dos melhores livros que eu li em 2024 foi Os Livros que Devoravam Meu Pai, do Afonso Cruz. Esse livro é um dos primeiros acho que é o primeiro, se eu não me engano, ou um dos primeiros, eu posso estar equivocada, livro que o Afonso Cruz escreveu. E eu só achei ele nessa versão, se vocês podem ver, ó. Ele tá bem... É uma versão bem antiga, porque eu comprei ele na Amazon, mas eu comprei ele de um sebo, tá? Ó, se forem ver, tá até colado. E olha só, o meu livro tá até pintado. Ou seja, o dono anterior do livro era alguém que tinha filhos pequenos, né? E Os Livros que Devoravam Meu Pai era um livro que eu tinha muita curiosidade de ler. E, pra quem não sabe, eu geralmente eu não compro o livro por indicação de outras pessoas. Eu olho o título, pesquiso um pouco, vejo o que o pessoal fala ali na internet, confio 100% na avaliação do pessoal da Amazon, do pessoal dos YouTubers no geral, mas nunca é um amigo pessoal meu que me indica uma pessoa mais próxima. Geralmente é eu buscando por alguma pessoa do ramo, assim, da internet, que indicou, ou porque me chamou muita atenção, e geralmente tem dado certo, eu tenho escolhido os bons livros e tenho lido bons livros assim. Esse livro, ele me chamou muita atenção pelo nome, né, Os Livros que Devoravam Meu Pai, e a história desse livro nada mais é do que um jovem que ele acaba ganhando de presente do pai que faleceu uma biblioteca. E daí, essa biblioteca ela é muito completa. E nessa biblioteca, quando ele começa a ler os livros dentro da biblioteca, ele é engolido pelo livro, digamos assim. Ele entra dentro do livro, dentro da história. E ele começa a se comunicar com vários personagens dos livros. Ele passa por várias e várias histórias, desde Dostoiévski a outros clássicos da literatura, que eu não vou entrar aqui em detalhes, porque alguns eu esqueci e também para não deixar tanto spoiler. Mas é como se em cada parte do livro, cada personagem, cada clássico e cada personagem do livro ajudasse ele a se aproximar do pai, que já faleceu, e como se ele estivesse desvendando um mistério para poder encontrar o pai dele. Então é muito legal, e porque tu vai lendo, e daí tu entra na história, daí tem um trecho da história, né? Por exemplo, quando tu entra lá no Dostoiévski, ele conversa com os personagens de Crime e Castigo. E daí ele entra naquele dilema do crime e castigo, e ele conversa com o personagem que cometeu o assassinato, e daí o personagem começa a se desculpar, não digo se desculpar, mas começa naquela questão reflexiva sobre os erros que ele cometeu, as coisas que ele se arrepende, e daí o menino só diz, eu só tô procurando meu pai, não sei o que, e ele quer entender por que ele tá lá e como aquele personagem vai levar até o pai dele. E o engraçado é que todos os personagens dos livros, do que ele conversa dentro do livro, já conheceram o pai dele em algum momento e já falaram com o pai dele. E tem pistas, tanto que quando ele chega lá em alguns personagens dos clássicos, eles dizem, você conhece tal pessoa que é o nome do pai dele. E o personagem diz, sim, mas da onde tu conhece ele? Daí ele diz, eu sou o filho dele. Então é uma forma, assim, até meio engraçada e até bonita e poética de como o Afonso Cruz,
ele escreve como, na minha opinião, como os livros podem nos aproximar das pessoas e como os livros trazem um pedaço de cada pessoa. É como se cada clássico e cada livro que a gente lê, quando, por exemplo, a gente ganha às vezes um livro de uma pessoa querida, que é próxima da gente, de presente. É como se... E a pessoa diz, eu lembrei de ti, li esse livro e gosto desse livro, espero que tu goste. Parece que quando uma pessoa faz isso, ela tá dando um pouquinho dela pra gente, e quando a gente começa a ler e se identificar, a gente entra dentro daquela história. E eu sinto muito isso quando eu tenho os meus livros, e quando eu tenho a mania de sublinhar os meus livros a lápis, não a caneta. A caneta foi um hábito que eu já aboli há muito tempo, mas eu sublinho a lápis. E às vezes eu gosto de emprestar determinados livros específicos para algumas pessoas, porque eu tô lendo às vezes aquele livro e eu penso, se essa pessoa lê esse livro, esse trecho, eu lembro daquela pessoa e eu identifico aquela pessoa e eu empresto para aquela pessoa justamente para ela olhar as partes que eu marquei no livro e depois me comentar. E eu já fiz muito isso com o Diego, acho que o Diego às vezes não repara, inclusive o Diego perdeu um livro meu, mas eu acho assim bacana, porque às vezes ele me mostrava assim, tá isso marcado e tal, porque daí a pessoa tá lá lendo e daí ela fica pensando assim, o que a pessoa tava pensando quando ela leu esse livro. Então eu acho que esse livro do Afonso Cruz, Os Livros que Devoravam Meu Pai, ele tem uma licença poética nesse sentido, né, de como os livros nos aproximam das pessoas, principalmente dos entes queridos que já partiram. Fora isso, esse jovem, ele tá na adolescência, né, então acontecem duas histórias paralelas, digamos, a história dele entrar nos livros e se aproximar dos personagens, e ao mesmo tempo ele tá em todos aqueles dilemas da adolescência, do descobrimento, das dificuldades na escola, toda essa questão também é debatida dentro da história. E tem duas partes que eu acho que tem várias partes marcadas, mas eu quero ver se essa aqui que eu marquei, deixa eu ver. Peraí, que eu acho que não é essa parte aqui. Que meus vídeos são assim, são ao vivo, então eu vou ler essa aqui. Mas é que eu vou marcando, e vocês sabem que meus vídeos, diferentes dos do Diego, eles vão tudo acontecendo ao vivo. É gato, é cachorro latindo, é eu procurando as coisas ao vivo, entendeu? Então meus vídeos, eles não são programados, eles são totalmente espontâneos, sem nenhuma edição e sem nenhuma programação. E daí eu acho que é por isso que eles fazem sucesso, porque aqui é o carisma 100% carisma e 100% natural, assim, falando coisa errada, aprendendo, e daqui um tempo todo mundo vai me dar hater, vai começar a comentar coisas negativas nos meus vídeos, porque eles são assim, mas eles vão continuar sendo assim, porque é o que eu posso oferecer. Tem um trecho que diz o seguinte, ó, sua verdadeira prisão era dentro de sua cabeça. Aliás, é aí que todos os homens são libertados ou condenados. Então tem vários trechos bem bacanas. Ele tem uma parte que ele entra ali no Moby Dick também. E daí, gente, eu acho que a versão, que o que eu tinha marcado pra vocês, foi desmarcado, ó. Eu acho que foi desmarcada a parte que eu queria. Mas, eu tenho certeza, eu acho que eu desmarquei a parte que eu mais tinha gostado, eu tinha desmarcado. Eu desmarquei a parte que eu mais tinha gostado. Tem um trecho, achei o trecho. Ele tava marcado, mas tava... aqui é um dilema que ele tá tendo no livro, né, conversando. É um dilema dele que ele tá tendo no livro. Daí diz o seguinte, ó. Me pergunta, no caso o amigo dele tava perguntando pra ele. Me pergunta se tem alguma chance com a garota de quem ele gosta. Eu minto e digo que sim. Caso contrário, a verdade o magoaria demais. Minto para poupá-lo. Faço mal, mentir. Mas com um bom propósito. Minha avó não acredita nisso. Acha que a verdade é sempre preferível. E que mentir, mesmo nessas situações, é um mau procedimento. Talvez. Mas a verdade é que esse Hans Konsnikov acreditava precisamente no contrário.
o mal pode ser feito se houver boa intenção. Então, tipo, olha a baita reflexão que o livro traz, né? E sempre quando eu leio essa parte, eu sempre me coloco refletindo sobre a vida, sobre várias coisas. Porque ele traz um dilema à tona, né? Que, tipo assim, ele tem uma questão com o amigo dele, ele prefere mentir para um amigo dele do que falar a verdade, porque ele não quer magoar o amigo dele. Já a avó dele tem uma outra percepção sobre a mentira, que acho que é a percepção que eu mais acredito, porque eu sou bem rígida em relação a isso, que é mentir é uma coisa ruim, independente de tu ter uma boa intenção ou não. E o Ryan Kolsky, que é do Crime e Castigo, que todo esse dilema tá tendo com um carinha lá do Crime e Castigo, né? Ele diz que o mal pode ser feito se houver uma boa intenção. Então, todas essas reflexões, assim, que o livro traz, elas são muito, 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 muito profundas, sabe? E é muito bacana ler. E o final, no epílogo, é o mais bacana, que diz assim, ó. Tenho 72 anos. Reli essa história que escrevi depois de fazer 13 anos e que relata com rigor aquilo que se passou na minha juventude. Cometi muitos erros ao longo da vida e agora me resta tal como Hauskov rever meu passado e tentar compreendê-lo, como um cego a apalpar um elefante e quem sabe me perdoar e aprender a viver com esse Sr. Hyde, que aluga um apartamento em nossa cabeça. Quando penso no bombo, choro. Mas na hora é difícil de saber fazer as coisas certas. Continuarei a ler compulsivamente e julgo que acabei por encontrar meu pai. Não por ter lido um sótão inteiro, e mais, muito mais, mas por ter me tornado pai eu próprio. Então, tipo assim, no final, claro que tá trazendo um fechamento da história, mas eu acho que a moral dessa história, dos livros que devoravam meu pai, é uma história muito mais profunda. Ele é bem curtinho, mas o que esse livro traz em termos de reflexão é muito mais profundo. E foi um livro que me marcou muito, lendo agora, lendo ano passado ainda, quando eu vou falar dele, ele me marca muito, muito por essa questão reflexiva, essa questão que nos faz pensar sobre os nossos erros e também sobre a gente conseguir viajar e entrar dentro dos personagens e dentro dos próprios dilemas dos personagens. Esse vídeo ficou longo, sei que me dei uma enroladinha, mas espero que tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam, comentem se eu preciso melhorar os vídeos, o que eu preciso fazer, o que vocês gostam, o que vocês não gostam, e até a próxima!